Graça e paz, povo de Deus, gente querida, gente que foi justificada por aquele precioso sangue derramado na cruz. É uma alegria poder chegar até você mais uma vez, através dessa live, com uma profunda convicção que a palavra da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação, vai chegar até você e ela vai despertar o teu espírito. Essa palavra da verdade, que é o Evangelho, vai te levar a uma outra dimensão, a uma outra compreensão. E o resultado disso é aquilo que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vai fazer o quê? Essa verdade conhecida nos libertará, dando a entender que o homem é liberto pelo conhecimento. Nunca esqueça isso. O homem não é liberto por gritaria, o homem não é liberto por imposição de mãos na cabeça, o homem não é liberto porque passaram um pouco de óleo na sua testa, ou porque tomou uma água orada ou ungida. Não, tudo isso aí parece que liberta, mas escraviza o homem na religião. Porque o homem é liberto pelo conhecimento. Quando ele conhece a verdade, essa verdade conhecida vai fazer o que na vida dele? Essa verdade conhecida vai libertar a vida dele. Por isso que nós estamos aqui, para sermos um cooperador da tua fé, alguém que vai cooperar para o teu crescimento espiritual, para que com a tua fé no Evangelho da graça de Deus, esta fé cresça e você venha adquirir maturidade no conhecimento desse Evangelho maravilhoso, Evangelho da graça de Deus. Então vamos ao texto de hoje, que vai ser lido mais uma vez. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, onde Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo vai viver por meio da sua própria fé. Então olha o que Paulo está falando. Todos esses dias eu tenho falado a respeito disso. Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Olha, ouça e entenda. Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Agora, quando Paulo fala a respeito do Evangelho, Paulo tem muita clareza no que ele já disse em Romanos, nesta mesma carta, no capítulo 10, versículo 4. Ele fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo tem muita clareza quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ele tem muita clareza que a velha aliança acabou na cruz, que o fim da lei é Cristo, e o fim da lei, a lei teve o seu fim na cruz. Paulo tem muita clareza que o Velho Testamento não é Evangelho, é judaísmo, é a história do povo judeu. Paulo tem muita clareza que da cruz para frente tudo mudou. Paulo tem muita clareza e compreensão do que é a nova aliança, do que foi a morte de Jesus na cruz, do que foi aquele sangue de Deus derramado na cruz do Calvário. Paulo sabe que da velha aliança não passou nada da cruz, ela termina ali na cruz. Então Paulo tem muita clareza a respeito disso. Ele sabe que nós vivemos numa nova aliança.
Ele sabe que nós vivemos num Novo Testamento. Ele sabe que a igreja não existia no Velho Testamento. Procura lá a palavra igreja no Velho Testamento. Não existia, porque tudo girava em torno da história do povo judeu, da velha aliança feita com Deus e com o povo judeu. Paulo sabe que a igreja vem a existir depois da cruz. Ele tem clareza sobre isso. Então ele fala: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, esse evangelho da graça de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. E como temos dito, qual é o centro do evangelho? O centro do evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. É aquele Cristo que foi crucificado, que morreu ali na cruz, derramou sangue, ressuscitou no terceiro dia. Ele sabe que o centro do evangelho é Jesus Cristo. Por isso que ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, vamos ler de novo isso para você, e novamente eu repito. Alguém poderia perguntar: mas pastor, o senhor fala isso direto? Eu vou falar direto muitas vezes, porque eu aprendi nesses 45 anos que eu tenho fé em Jesus Cristo, eu aprendi que certas verdades, elas se tornam gravadas dentro de nós, elas administram a nossa vida, elas ficam vivas dentro de nós pela insistência, pela repetição, por vê-las várias e várias vezes constantemente, e elas criam raízes dentro de nós que nunca serão arrancadas. Elas estabelecem parâmetros de fé dentro de nós que vão conduzir-nos no resto das nossas vidas, e nós nunca seremos enganados, porque essas verdades foram plantadas profundamente no nosso espírito. Então, voltando à pergunta, qual é o centro do evangelho? O centro do evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe outro. Então Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, vamos recapitular. Ele fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós e nos deu gratuitamente. A palavra da cruz é o ensino de todas as bênçãos que vêm do sacrifício de Cristo na cruz e nos são dadas gratuitamente. Então ele fala: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Poder de Deus. Então no versículo 23 deste mesmo capítulo ele diz: o que Paulo pregava? Mas nós pregamos Cristo crucificado. Presta atenção, eu não estou inventando isso. Eu não estou distorcendo um pouquinho alguns versículos para ficar de acordo com a minha doutrina pessoal, para me favorecer em algumas coisas. Não. Eu estou lendo de uma forma pura o que está escrito de uma forma pura nas cartas de Paulo, que Paulo escreveu. Então ele diz: mas nós pregamos Cristo crucificado. Então Paulo pregava o Cristo crucificado? Pregava. Paulo pregava o Cristo que morreu na cruz, o Cristo morto na cruz? Paulo pregava, porque ele sabia que o Cristo morto realizou uma obra fantástica ao nosso respeito. Então vou ler de novo: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora preste muita atenção. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo crucificado. E o que Cristo crucificado é? Paulo fala: poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o evangelho é o poder de Deus. O Cristo crucificado é o poder de Deus, é o centro do evangelho.
e é também sabedoria de Deus. Vamos correr rapidamente com esta primeira fase da palavra. Então Paulo diz lá no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 1: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Quando Paulo foi aos Coríntios, ele não usou nenhuma técnica, ele não usou linguagem persuasiva, ele não foi contar historinha, ele nem foi dar o testemunho dele, ele decidiu nada saber entre os coríntios, senão Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, em invencionice, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em distorções da palavra de Deus, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então o centro do evangelho é o Cristo crucificado. Agora o evangelho se abre como em leque em várias verdades. Cristo é o centro do evangelho, e daí vem várias verdades. Nós temos trabalhado nesses dias todos para falarmos a respeito destas verdades, e hoje vamos falar a respeito de mais uma delas. Então eu vou me utilizar aqui de João capítulo de número 3, João capítulo de número 3, nós vamos ler ali aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Quero ler para vocês com calma desde o versículo de número 1. João 3, versículo de número 1 em diante, que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3, Jesus responde: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, presta atenção, se alguém não nascer de novo, outra tradução, nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, presta atenção, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Então quem é esse Nicodemos? É um fariseu, um homem dos principais dos judeus. Quem eram os fariseus? Você vai ver que os fariseus, eles vinham sempre contra Jesus. Eles sempre estavam questionando o que Jesus falava. Eles sempre vinham tentar pegar Jesus em alguma coisa para ter o que acusá-lo. Os fariseus eram aqueles que lavavam as mãos antes de comer. Eles se vestiam com longos vestidos de franjas compridas. E eles faziam longas orações nos cantos das praças, com vistas a serem vistos pelos homens. Esses fariseus eram extremamente religiosos, eles gostavam de ser convidados nas festas e nos banquetes, e gostavam de sentar nos primeiros lugares, para serem vistos e reconhecidos pelo homem. Esses fariseus faziam longas orações,
sempre com a finalidade de serem conhecidos pelos homens. Esses fariseus eram guardadores da lei. Existia aquela parábola do fariseu publicano, onde o fariseu foi orar lá no templo e disse: ó Deus, graças te dou como não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. E do lado dele havia um publicano, e ele olhou para o publicano e falou: não sou nem como este publicano. O fariseu era aquele que se via melhor de todos, se via mais santo, mais capaz, mais ungidos, e eles não compreendiam aquilo que Jesus Cristo falava. Eles não aceitavam o ensino de Jesus Cristo. Eles sempre eram contra Jesus Cristo e eram guardadores da lei. Então vem um deles, que é Nicodemos, procurar Jesus à noite, e ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o que Jesus respondeu para ele. Jesus não deu atenção no que ele disse. Olha o que Jesus responde para ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que mistério. Um homem cheio de conhecimento, ele era mestre em Israel, ele conhecia todo o Velho Testamento, ele vivia debaixo da lei, ele ensinava nas sinagogas a respeito de Deus e a respeito da lei. Um homem com uma elevada posição social e religiosa diante da sua nação. Mas todo esse conhecimento que ele tinha, toda essa disciplina que ele tinha, toda essa religião que ele tinha, Jesus falou: tudo isso não vai resolver em nada se você não nascer de novo, se não acontecer dentro de você um novo nascimento. Você nunca vai ter uma visão do reino de Deus. Você não vai ver o reino de Deus. Você não vai entrar no reino de Deus. Aí continua, Nicodemos pergunta. Olha como ele não entendia nada da linguagem de Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E agora no versículo 6, Jesus mostra dois nascimentos que acontecem com cada um de nós. O que é nascido da carne, quem nasceu da carne, esse nascimento que todos nós tivemos, que viemos da nossa mãe, de um ventre materno, nós nascemos na carne. E ele diz no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo, preste atenção, quem nasceu do Espírito Santo é Espírito, quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Agora, por que Jesus fala sobre ter um novo nascimento? Ele falou de um nascimento carnal, e agora ele fala de um segundo nascimento, um nascimento no Espírito, um nascimento espiritual. Ele disse: se isso não acontecer em você, se isso não acontecer dentro do teu coração, dentro de você, você nunca vai ter uma visão do reino de Deus. Então, para mim te explicar isso, vamos lá para Gênesis, lá para o começo. Gênesis capítulo de número 2 e capítulo de número 3. Eu precisaria muitas horas para te explicar detalhadamente essas coisas. Então eu resumi a fala aqui para poder completar esse pensamento. Então, capítulo 2, 1 e 2, Deus está criando o nosso planeta pelo poder da sua palavra, formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Isso mais para frente eu vou explicar detalhadamente. Mas no capítulo 2, Deus dá um mandamento para esse homem. Versículos 16 e 17 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que Deus criou esse planeta e deu para o homem administrar. Deu domínio para o homem sobre toda a criação. E só deu um mandamento para o homem: que ele podia comer de todas as árvores do jardim que seriam para mantimento dele, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem daquela árvore, ia acontecer uma coisa com eles: eles iriam morrer. Presta atenção nisso. Eles iriam morrer. Então vamos no capítulo 3. Eu não vou fazer toda a leitura, mas vou ler só o versículo 6 e o versículo 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Só até aí. Deus havia dado um mandamento. Deus disse: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Eles comeram do fruto, repare bem. Abriu-se diante deles os olhos para uma outra dimensão. E como consequência, os olhos que eles já tinham morreram e se escureceram para outra dimensão. Deus havia dito que eles iriam morrer. Eles comeram do fruto e continuaram vivos, mas também morreram. Eles comeram do fruto, continuaram vivos, mas também morreram. E onde é que eles morreram, pastor? Onde aconteceu essa morte? Deus havia dito que eles iriam morrer, a palavra não pode falhar. E eles comeram do fruto e continuaram vivos? Sim, mas morreram. E para mim te explicar sobre isso cuidadosamente, com calma, com muita paciência, precisaria muito tempo para trabalhar seriamente, mais profundamente nesse assunto com vocês, mas não temos esse tempo agora. Então vamos descobrir aonde é que eles morreram e continuaram vivos. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos abrir aqui a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo 23. Mas antes, uma pequena ilustração. Quando você compra um produto eletrônico, você compra aí seu aparelho celular, o que vem junto com o celular? Vem um manual que mostra como ele funciona, a capacidade da sua memória, se só cabe um chip ou se cabe 2 chips, ou se você pode pôr algum cartão SID para aumentar a memória dele. Todo aparelho eletrônico que você compra, uma TV, vem com um manual que explica como ele funciona, como você pode explorar o máximo dele. O manual descreve tudo que ele tem, e você lendo o manual, você vai compreender como funciona. É a mesma coisa o homem. A Bíblia é um manual que fala ao nosso respeito.
Eu preciso saber como eu funciono. Preciso saber quantas partes eu tenho. Preciso saber o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Eu admiro que a maior parte do povo de Deus não sabe nem como ele funciona. Não sabe nem quantas partes ele tem. Não sabe nem como são as coisas que se manifestam na mente e do coração deles. Então, a Bíblia é o manual que mostra como o homem é. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai mostrar aqui em quantas partes nós temos. Ele vai falar sobre a tricotomia do homem. Eu sei que tem gente que só fala que o homem tem duas partes, mas Paulo deixa claro que o homem tem três partes, é chamada a tricotomia do homem. Então vamos localizá-la aqui na palavra de Deus. Você tem que, se você é evangélico e não sabe esse arroz com feijão, me desculpe, você precisa aprender a respeito disso. Então vamos lá, versículo 23. Paulo está dizendo isso: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora Paulo vai mostrar o homem de dentro para fora. Ele vai mostrar a coisa de dentro para fora. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Como Paulo apresenta a constituição do homem aqui? Paulo apresenta espírito, alma e corpo. Ele apresenta a tricotomia do homem. O homem é um espírito, possui uma alma e também possui um corpo. Vamos para outro texto que está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 4. Nós vamos ver uma coisa interessante que o apóstolo fala aqui a respeito da palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 12: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que tem dois cortes. Onde é que esta palavra de Deus, que mais cortante do que espada de dois gumes, aonde ela penetra? Olha o que a palavra diz. Ela penetra até o ponto, presta atenção, a palavra de Deus é espírito. E ela penetra dentro do homem até o ponto de fazer o quê? Olha lá. De dividir a alma para um lado e espírito para outro, juntas, medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então está dizendo que a palavra, ela vem como uma espada, e ela vai dividir os dois mundos do homem: o mundo emocional, que é a alma, o mundo emocional, o mundo espiritual, que é o espírito. A palavra divide os dois mundos. Olha, se a palavra divide as duas coisas, significa que elas não são a mesma, elas são duas coisas distintas e diferentes. Então vamos voltar lá a Tessalonicenses para trabalharmos em cima disso aqui. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler de novo lá o que Paulo está dizendo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, divide em três partes, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Então o homem possui três partes. Vamos trabalhar um pouquinho em cada parte dela. Você vê que esse assunto é trabalhoso, é uma coisa longa, eu tenho que falar com calma. Tem muitos irmãozinhos novos que nunca ouviram nada disso, que estão saindo da lei agora, entrando na graça. Eles trazem aquela mentalidade do judaísmo, de lei, de jugo, aquele conflito todo. Então tem que ser com calma, com muita paciência. Então Paulo fala, vou ler de novo: e o Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis
até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa de dentro para fora: espírito, alma e corpo. Então vamos começar com o espírito. Para que serve o meu espírito? Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1, ele soprou sobre o homem, deixa eu abrir lá, Gênesis capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus formou o homem do pó da terra, como se ele fizesse um boneco do pó da terra, e aquele boneco estava morto, sem vida. A palavra diz que Deus chegou e soprou sobre este boneco que estava morto, inerte, sem vida, o fôlego da vida, e o homem acordou e passou a ser alma vivente. O que foi esse sopro de Deus? O que é esse sopro de Deus? É como se Deus pegasse uma parte de si mesmo, uma partícula de si mesmo, uma partícula espírito, para você entender, e soprasse sobre o homem. Essa partícula de Deus é uma partícula sobrenatural que vai ser posta num corpo natural, um corpo formado do pó da terra. Então quando Deus pega essa partícula de si mesmo, essa partezinha dele mesmo, e sopra sobre o homem, o sobrenatural entra naquele corpo que até então inerte, formado do pó da terra, o corpo natural. Quando o sobrenatural entra no natural, é formada a alma do homem. O homem passa a ser alma vivente. Quando essa partícula de Deus entra no corpo natural, esse corpo fica vivo e forma-se a alma do homem. O homem passa a ser alma vivente. Então o homem possui um espírito que é o sopro de Deus, a partícula de Deus. O homem possui uma alma e habita num corpo, espírito, alma e corpo. Então eu preciso compreender como essas três partes funcionam. Preciso entender como é que meu espírito funciona. O que é a minha alma? E o que se manifesta no meu corpo? Então como é que o espírito funciona? O espírito é a parte sobrenatural de Deus que habita no homem. É onde está a imagem e semelhança de Deus. O espírito é a parte do homem com capacidade para captar o mundo invisível de Deus, captar o mundo sobrenatural, entender a voz de Deus, captar a mensagem de Deus, entender o mundo sobrenatural. O espírito do homem foi preparado para o homem conhecer o mundo invisível, mesmo vivendo num corpo material. O espírito do homem é onde a voz de Deus se manifesta, onde ele entra no mundo espiritual sem problema nenhum, onde ele consegue entender a comunicação de Deus, onde ele tem as visões de Deus, compreensão de um mundo além da matéria. Exemplo, por exemplo, você deve ter aí o seu aparelho celular aí, e tem alguém lá no Japão que é seu amigo. Ele vai mandar no WhatsApp uma mensagem para você lá do Japão, presta atenção. Ele digita lá ou manda um videozinho ou uma foto, clica lá, daqui a pouquinho você está recebendo ela no seu celular. É uma onda invisível, uma mensagem invisível que você não vê, que vem de uma forma invisível, e você tem um aparelho capacitado para receber aquela imagem colorida, aquele som, aquele vídeo sem problema algum. O teu ouvido não recebeu isso, os teus olhos não viram isso, você não sentiu essas mensagens, mas isso veio de um outro país de uma forma invisível e chegou até o seu receptor celular.
E você recebeu toda aquela informação de uma forma invisível. Aquilo veio de uma forma invisível. Aqui onde eu estou, por exemplo, aqui tem todas as imagens de todos os canais de televisão. Aqui tem todas as ondas das frequências de todas as rádios aqui da capital de São Paulo. Mas eu não estou vendo isso, eu não consigo captar. Eu não consigo ouvir, apesar de elas estarem passando aqui, e milhares de informações invisíveis passando aqui ao mesmo tempo. Eu não consigo vê-las, o meu ouvido não consegue ouvi-las, meus olhos não servem para nada, eu não consigo tocá-las, eu nem percebo que elas existem nesse mesmo ambiente que eu estou. Mas se eu ligar aqui um rádio, o rádio vai materializar a voz do locutor que está na rádio. Se eu pôr aqui um aparelho de televisão e uma anteninha, ele vai captar as ondas de televisão e vai produzir uma imagem a cores. Ele vai trazer todos os sons, imagens que estavam todas aqui, mas meu corpo não tinha capacidade de percebê-las nem de vê-las. Então existe um mundo invisível de comunicação extraordinário. Mas se eu não tiver o aparelho apropriado, ele parece que eles não existem. Se não tiver o celular apropriado, o aparelho de TV, o rádio, a anteninha, eles vão ser inexistentes, porque o meu corpo, a minha alma não tem condição de captar tudo isso, mas eles existem. Mas quando eu ponho o aparelho certo no lugar certo, o que eles vão fazer? Eles vão materializar um mundo que era desconhecido. Eles vão materializar sons que eram desconhecidos. Eles vão trazer imagens que estavam todas aqui, que eram desconhecidas, mas a televisão materializou essas imagens. Então existe um mundo invisível de comunicação de Deus. E o meu espírito, meu homem interior, esse que é a imagem e semelhança de Deus, só ele tem capacidade de sintonizar, só ele tem capacidade de conectar, só ele tem capacidade de ver e ouvir e compreender a voz e a imagem e a comunicação de Deus. Meu corpo não serve para nada, a minha alma não serve para nada, ele capta tudo, meu espírito capta tudo. Então o meu espírito, o teu espírito é a parte semelhante a Deus, preparada por Deus para o homem captar o mundo invisível, a voz de Deus, compreender Deus, entender o mundo sobrenatural, mesmo possuindo um corpo material. O que é a nossa alma? Nossa alma é mente, vontade e emoções. Eu tenho um mundo emocional, eu tenho vontade, eu tenho um mundo mental de pensamentos, eu tenho um mundo emocional de sentimentos, mas a minha mente, vontade e emoções não consegue captar o mundo sobrenatural, mas elas me dão consciência de mim mesmo. Eu sei que eu existo, eu penso, eu sinto coisas, eu tenho emoções que provam a minha existência, aquilo que eu sou, alma vivente. Mas a minha alma não tem condições de captar o mundo invisível, só o mundo material. Eu tenho o corpo com 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Com 5 sentidos do corpo, eu vou conhecer o mundo físico, os sabores, as cores, os sons. Eu vou tocar, vou ver se está frio, se está quente. O meu corpo é preparado para o mundo físico, captar as informações físicas que os meus sentidos me dão, memorizá-las na minha mente, o meu HD que está na minha alma. Mas o meu corpo não serve para nada no quesito sobrenatural e espiritual, porque só ao espírito cabe isso. Então Deus criou um homem maravilhoso, um homem com capacidade para penetrar no mundo de Deus, possuidor de uma alma que dá consciência de si mesmo, possuindo um corpo capaz de assimilar todas as informações do mundo material, um homem fantástico, espírito e alma e corpo
preparados para viver em duas dimensões, uma dimensão invisível e uma dimensão visível. Que coisa fantástica era esse homem, coisa fantástica era esse homem. Nós estamos falando sobre o novo nascimento, e nós vimos que Deus havia dado uma ordem para esse homem: olha, você pode comer de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Eu estou te explicando isso. Eles morreram, comeram da árvore, morreram e continuaram vivos. Aonde foi que eles morreram? Para te falar aonde é que tem que nascer de novo. Eles morreram no espírito. O espírito deles se apagou. O espírito deles ficou destituído da glória de Deus. O homem, quando ele comeu do fruto, ele morreu. Aquela imagem e semelhança de Deus morreu. O homem perdeu o contato com o mundo invisível, o mundo de Deus, o mundo sobrenatural. O que aconteceu com a alma? A alma foi destruída quando o espírito humano, ele apaga, ele morre, ele entra numa obscuridade. A alma do homem sofre um dano muito grande e passa a sentir um mundo de emoções terríveis que Deus não criou para que o homem sentisse. Então a alma do homem foi destruída com esta morte do espírito. E o corpo passou a ser chamado corpo da morte. O corpo foi deteriorado, foi manchado, foi sabotado, foi destruído, passou a ter uma natureza chamada natureza terrena, natureza carnal. Então esse homem fantástico, feito à imagem e semelhança de Deus, quando comeu do fruto, ele morre no espírito, a alma dele é destruída, e o corpo dele é destruído, se torna o corpo do pecado, da vergonha, e o corpo da morte. O homem passou a ser possuidor de uma natureza terrena, maligna, programada para fazer coisas contra Deus. Será que você entende isso? Esse primeiro casal passou a ser depravado, estragado. O vírus entrou neles. Eles foram totalmente destruídos. Espírito morto, alma destruída, corpo destruído. E é isso que eles se tornaram, que a Bíblia diz, se tornaram pecadores. Então entenda isso. Se você não entender o que foi o resultado deles comerem do fruto, você vai ter dificuldade de entender muitas coisas lá do Evangelho. Então o que aconteceu? Quando eles comeram do fruto, eles morreram, mas continuaram vivos. Mas morreram no espírito, perderam o mundo de Deus, perderam a capacidade de comunicação com Deus, o espírito deles se apagou. A alma, que é mente, vontade e emoções, foi destruída. E o corpo se tornou o corpo do pecado e da morte. Esse corpo, a morte entrou nele. É por isso que todos nós morremos. A morte entrou no mundo e todos nós morremos. Vamos ler na Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. O que Paulo está dizendo a respeito disso? Olha lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo? Por este homem, Adão, entrou este pecado no mundo. Então quer dizer que essa coisa chamada pecado já existia fora do mundo. Não tinha entrado no nosso sistema, mas quando Adão e Eva comeram o fruto e morreram, entrou esse pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, na ótica de Deus, presta atenção, esse homem se tornou morto, destituído da glória de Deus. Esse homem se tornou estragado, possuidor do vírus. Esse homem se tornou deteriorado. O homem interior, o espírito morreu, entrou na escuridão. A alma do homem foi destruída, todo o seu mundo emocional, psíquico foi destruído.
Você entende porque você sente tantas coisas? Angústia, tristeza, depressão, medo, desespero. Deus não criou você para sentir essas coisas, porque elas existem em você por causa da queda. A alma foi destruída e por fim o corpo passou a ser chamado corpo do pecado e da morte por causa da natureza que foi pervertida totalmente. Então, para Deus, o homem morreu, mas continuou vivo, porém destruído. Porque ele fala que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque este primeiro casal era o cabeça da raça humana. Deus havia os abençoados com a bênção da multiplicação, ordenados para que eles enchessem toda a terra. Esse primeiro casal ficou estragado. Olha, eu estou falando isso numa linguagem simples, não é uma linguagem religiosa, para que você entenda, você que é novinho, você entende. Então este primeiro casal ficou estragado, destituído da glória de Deus, pervertido, contaminado, morto. E eles geraram filhos e filhas, e todos que nasceram deles nasceram com o mesmo vírus, estragados. Toda a raça humana que veio desse primeiro casal, eles nasceram estragados, pervertidos, doentes, mortos espiritualmente. Por isso que ele fala, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. Presta atenção, se entrou no mundo é porque ele estava fora e já existia, mas Adão, através da transgressão, permitiu que essa coisa entrasse no mundo. Pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Onde todos pecaram? Na pessoa de Adão. E Adão gerou filhos e filhas, e todos nasceram com a genética de Adão, estragados, pecadores, contaminados com essa natureza maligna, mortos espiritualmente, mortos, com o espírito apagado, destituído da glória de Deus. Todos nascem assim. Será que isso ficou claro na tua mente, no teu coração? Eu não cheguei nem na metade do que eu tinha que falar ainda, mas vamos tentar sermos mais rápidos com isso. Então vem a pergunta, você pode dizer, pastor, agora eu entendi. Quando eles comeram do fruto, aquela imagem e semelhança de Deus, aquele sopro de Deus, aquela partícula de Deus, é ali que eles morreram. Isso, se você entendeu, é isso mesmo. Ah, então quer dizer, pastor, que todo homem é morto espiritualmente, o espírito está apagado, entenebrecido, escurecido. É isso mesmo. E a alma do homem foi destruída e o corpo também, por isso que todos morrem. Muito bem, se você entendeu, é isso mesmo. Então toda a raça humana que veio de Adão, ela já nasce morta espiritualmente, destituída da glória de Deus, estragada, com essa natureza corrompida. Ela não consegue agradar a Deus, ela não consegue. Por isso que a Bíblia diz, não há um justo sequer. Quero ler aqui para você, onde Paulo, explicando estas coisas, ele fala lá em Romanos 10, 3, aliás, 3:10, ao contrário. Como está escrito, Paulo está explicando tudo isso desde o capítulo 1. Paulo está explicando o estado que o homem se tornou, desde o capítulo 1, versículo 18, de Romanos, até o capítulo 3, versículo 20. Então Paulo está dizendo isso. Não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o que ele fala. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O que Paulo está explicando? Depois que o primeiro casal ficou estragado, que eles morreram no espírito, e geraram filhos e filhas, e toda a raça humana vieram deles, todos vieram estragados, pervertidos e mortos, vivos na carne, mas mortos no espírito, com o espírito apagado, escurecido dentro deles. Você entende isso? Então não há um justo sequer. Olha o que Paulo fala, o que aconteceu com a raça humana. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, todos se perderam e juntos se tornaram inúteis. Isso mostra que toda a raça humana, todos nós que viemos de Adão, nós não entendemos, nós não temos disposição de buscar a Deus. Todos se tornaram pervertidos e inúteis, todos, não há um sequer. Será que você entende isso? Então todos nascemos mortos, aonde? No Espírito, destituídos da glória de Deus, destituídos daquela vida que Deus havia dado para cada um de nós lá no princípio, antes de Adão pecar. Então todos somos estragados, todos somos corrompidos, todos somos pervertidos, possuidores de uma natureza maligna, pervertida, totalmente contrário ao projeto de Deus. Mas agora vem a pergunta: pastor, então o senhor não respondeu, o senhor falou que ali no Espírito houve a morte. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Ele disse assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí é que nós vamos responder: então aonde é que eu vou nascer de novo? Eu vou nascer de novo na minha alma? Não. Minha alma é estragada, eu vou nascer de novo no corpo? Não. Então aonde é que eu vou nascer de novo? Eu vou nascer de novo. Isso que Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos. Lá no Espírito. Lá no Espírito. Você entende? Naquela parte semelhante a Deus que foi estragada, que foi apagada, que foi destruída. É ali que o homem nasce de novo. É ali que o homem passa a ter a vida de Deus de novo. É ali que a coisa acontece. Agora, qual a condição para que eu possa nascer de novo? É só se tornar religioso que eu vou nascer de novo? Não. É só frequentar alguma igreja que eu vou nascer de novo? Não. É só fazer uma campanha da vitória que eu vou nascer de novo? Isso não serve para nada. Então vamos ler o que é preciso para nascer de novo. Então João, capítulo de número 1, e nós vamos ler o que João está dizendo. João 1:10. O verbo estava no mundo. Quando fala a respeito do verbo, está falando de Jesus Cristo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora presta atenção. Mas a todos quantos o receberam, presta atenção, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram do alto, nasceram de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o que João está dizendo aqui? Ele está dizendo: todos quantos o receberam. O que é isso? Não é aceitar. Quem quer aceitar Jesus, não é nada disso. É quando eu creio em Jesus Cristo de verdade, quando Deus abre o meu entendimento, quando eu ouço a mensagem do Evangelho da graça de Deus, eu tenho um encontro com Jesus Cristo. Deus abre o meu entendimento. Eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Um dia eu ouvi o Evangelho da graça de Deus. Então, quando eu ouvi e criei em Jesus Cristo, Deus
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Naquele momento, instantaneamente, quando eu criei, pela graça de Deus, aquela fé que eu tive, foi Ele que me deu, é um dom dEle. Quando eu criei, aconteceu isso dentro de mim, o que vai acontecer? É ali, naquele exato momento, que lá no meu espírito eu vou nascer de novo. O meu espírito acorda da hibernação, do sono. Ele sai daquela destruição que Adão trouxe para ele. Aquele sopro de Deus que havia se estragado por causa do pecado. Agora que eu crio em Jesus Cristo de todo o coração, ali dentro, Deus me deu o poder de ser feito filho de Deus. Eu nasci de novo, meu espírito recuperou aquilo que havia perdido. O meu homem interior acorda, o mundo celestial, o mundo espiritual começa a ser conectado de novo comigo. Eu passo a compreender Deus, eu passo a entender Deus, eu passo a ver Deus, eu passo a compreender o evangelho da graça de Deus. Eu nasci no Espírito, nasci por dentro, o novo homem, a nova criação brotou dentro de mim. Aquilo que havia morrido em Adão, agora me é restituído. Eu nasci do alto, nasci de novo, passo a ver o reino de Deus. Só quem crê em Jesus Cristo de verdade, presta atenção, eu não estou dizendo quem é religioso, quem está dentro de uma igreja. A igreja está cheia de gente religiosa, que faz campanha, voto, sacrifício, sobe no monte, desce no monte, vive fazendo um montão de coisa para alcançar benefício. Um montão de gente que nunca nasceu do alto, nunca nasceu de novo, nem sabe o que é isso. Está morto e cego ainda. Mas quando eu creio em Cristo de todo o meu coração, então Deus me dá o poder de ser feito filho de Deus. Aquele que crê no seu nome, eu recebi Jesus de verdade, acendeu a coisa dentro de mim. Lá dentro de mim, aquele espírito que estava apagado, escurecido, destituído da glória de Deus, Deus me dá o poder de Deus vem sobre mim, e aquele homem interior apagado, ele é ressuscitado, ele acorda, ele passa a enxergar o mundo de Deus, ele descobre que Jesus é verdadeiro, que o evangelho da graça de Deus é verdadeiro, ele começa a ver o mundo invisível através da palavra. E começa a captar a comunicação de Deus, as ondas invisíveis de Deus, o mundo celestial, o mundo espiritual é conectado novamente. Ele nasceu de novo, ele vai passar a ver o quê? Passar a ver o reino de Deus. Será que você entende isso? Eu estou falando isso de uma forma simples, bem simples, para que seja claro isso para você. Vamos à conversa com Nicodemos de novo. Nicodemos chega lá e vem conversar com Jesus. Ele é um fariseu religioso, está debaixo da lei, guardador da lei, não entende nada da nova aliança. Vem falar com Jesus Cristo. Olha, Rabi, chamou Jesus de mestre. Eu sei que tu és mestre, veio da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Que Jesus respondeu para ele? Nicodemos, eu sei que você conhece todo o Velho Testamento. Sei que você é mestre em Israel. Sei que você ensina tudo sobre a lei. Sei que você é fariseu rigorosíssimo, religiosíssimo. Sei que você conhece Gênesis 3, a queda do homem, sei. Mas Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer de novo, se não houver um novo nascimento em você, todo esse seu conhecimento vai resultar em nada. Tudo isso que você ensina e faz não vai dar em nada. Toda essa lei que você guarda não vai dar em nada. Você pode ser grande diante da tua nação, na tua religião, mas se você não nascer de novo, você é morto ainda diante de Deus. Se não nascer de novo, Jesus Cristo respondeu, você não pode ver o reino, não pode entender o evangelho da graça de Deus. Só quem nasceu de novo é que enxerga.
Só quem nasceu de novo, acordou no Espírito, foi ressuscitado lá no Espírito, é que enxerga. Senão ele é um religioso evangélico que não enxerga nada. De vez em quando alguém manda no zap a seguinte mensagem para mim: olha, pastor, eu sou 30 anos da igreja, 30 anos eu vivi lá fazendo tudo aquilo, mas sempre vivi insatisfeito. Depois que eu comecei a entender esse evangelho da graça de Deus, essa coisa simples, eu não sou a mesma pessoa. Acordou uma coisa dentro de mim, eu estou enxergando a vida de uma forma tão diferente. Até parece que eu me tornei crente a partir desse momento, e que todo aquele meu passado eu era só religioso. Eu recebo dezenas de mensagens assim. Sabe o que eu respondo? Não parece não. É que você nasceu agora. Você nasceu de novo agora, teu espírito foi despertado agora. Agora você entendeu. É agora que você entendeu quem é Cristo. Até então você era religioso evangélico. Mas agora que você entendeu o evangelho da graça de Deus, Deus lhe abriu o entendimento, agora começou a verdadeira vida. Só quem nasceu de novo é que enxerga o reino de Deus. Quem não nasceu de novo acha que essa igreja organizada é o reino de Deus. Não é, é uma igreja organizada, não é reino de Deus. Mas quando eu nasço de novo, nasci do alto, nasci por dentro, a nova vida brotou, meu espírito se despertou, eu acordei para o mundo invisível, através da fé em Jesus Cristo. Então só assim, eu nasci de novo, eu passo a ver o reino de Deus. Meu espírito é como uma tela de televisão, começa a captar as imagens do evangelho, começa a captar a mensagem de Deus, começa a captar a vida no espírito, começa a ver uma outra dimensão de Deus. A Bíblia, a nova aliança se torna viva dentro de mim. Eu tenho sede da verdade. Esse novo conhecimento me liberta dos medos, da escravidão, me liberta de tudo. Eu me torno verdadeiramente livre. Eu entro numa nova dimensão de vida e de compreensão do evangelho da graça de Deus, da palavra da verdade, que é o evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Esse assunto é extenso. Vamos acompanhar de novo a leitura de João 13. Esse fariseu é um dos principais dos judeus. Não é alguém pequeno, é alguém grande da nação dos judeus. Ele vem de noite ter com Jesus. É um homem, vou recapitular, cheio de conhecimento. Ele ensina sobre a lei. Ele é reconhecido pela sua nação, ele é um mestre, sabe tudo. E ele fala para Jesus: sabemos que você é mestre, Jesus. Você veio da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que você faz, se Deus não estiver com ele. O que Jesus responde para ele? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, nunca terá uma visão do reino de Deus. Nicodemos não conhecia tudo sobre a queda do homem. Nicodemos não leu o capítulo 3 de Gênesis milhares de vezes, não deve ter ensinado isso milhares de vezes, sobre o homem morrer ali em Gênesis 3, mas não sabia nada a respeito de novo nascimento. Não sabia nada a respeito da nova aliança, nada a respeito da vida do Espírito. Olha o que ele responde para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? A única coisa que ele entendia era voltar ao ventre materno, se era possível nascer uma segunda vez. Aí Jesus Cristo respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, veja bem, essa água aqui não é água de batismo, essa daqui é a água, é a palavra de Deus. Não tenho tempo para procurar os textos e declarar isso claramente. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus mostra os dois nascimentos, presta atenção.
Quem nasceu da carne é carne. Qual é o primeiro nascimento que nós temos? Um dia nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos na carne. Este homem que nasceu naturalmente aqui na terra, ele é terráqueo, né, para você entender. Ele é carne, quem nasceu da carne é carne. Mas olha o segundo nascimento que só o Evangelho proporciona. Se você for procurar esse ensino no Velho Testamento, não existe. Se você for procurar esse ensino no judaísmo, não existe. Lá ninguém soube dessas coisas. Só na Nova Aliança que isso se manifesta. O que é nascido da carne, que é o primeiro nascimento, é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, que está o Espírito com letra maiúscula, ele é Espírito. Então o que é nascer de novo? É quando eu nasço por dentro, o Espírito de Deus gera em mim a nova vida. O meu espírito é despertado, ele é acordado para uma nova dimensão. Ele passa a ver coisas no mundo espiritual, na palavra. O Evangelho da graça de Deus passa a brilhar, passa a ser o pão, uma delícia, uma coisa gloriosa. O Evangelho da graça de Deus passa a ser a vida dele. O que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então o Espírito vem sobre nós e nos gera de novo. Aquela parte Espírito, aquele sopro de Deus que havia morrido lá em Gênesis, através da morte de Cristo na cruz e tudo aquilo que ele fez, agora na nova aliança, isso me é restituído. Aquela imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá em Gênesis, na nova aliança agora ela me é restituída. O Filho de Deus acorda, o Filho de Deus desperta, o Filho de Deus brilha agora através do novo nascimento. E isso só acontece aonde? Neste Evangelho da graça de Deus, na nova aliança. Por isso eu vou dizer a mesma coisa: se alguém não nascer de novo, não vê o reino. Você que entende o Evangelho da graça de Deus, chega para quem está debaixo de lei, tenta falar as coisas da graça para ele, ele não entende, ele se volta contra. Tenta ensinar as coisas do Evangelho da graça de Deus, ele está tão bitolado na religião evangélica, que ele não tem os olhos abertos, ele vai dizer que o que você fala para ele é heresia, não é verdade. Ele lê a nova aliança e não entende nada. Por quê? Porque ele nunca nasceu de novo. Mas agora, para quem nasceu de novo, entrou numa nova dimensão de vida, conhece o Evangelho da graça de Deus, adora Deus em espírito, nascido de novo, penetra no mundo de Deus com facilidade, entende a voz de Deus, teve os olhos do seu coração iluminados por Deus, para compreender a riqueza do nosso chamamento. Isso é um assunto longo, precisaria umas 3, 4 lives para te explicar, trabalhar em todos os sentidos. Vou ficar devendo isso, mais para frente eu vou falar mais sobre isso com vocês, tá bom? Um forte abraço a você, e em breve estaremos de volta para trazer esse Evangelho da graça de Deus. Vamos terminar, né?